Turma, então, como vocês podem observar, no compartilhamento de tela que eu estou realizando com vocês, tem a imagem aí de um filme. Filme esse chamado Viagem ao Centro da Terra. Só que antes de virar um filme, né, Viagem ao Centro da Terra era um livro de ficção científica que foi escrito aí pelo escritor francês Júlio Verne. Né, ele nasceu em 1828 e faleceu em 1905. E aí, para quem leu o livro ou assistiu ao filme, vocês puderam acompanhar que na obra, né, ele fala que se fôssemos capazes de viajar até o centro do planeta, lá nós encontraremos dinossauros, fontes de água líquida, plantas gigantes e muitas paisagens impressionantes. Além disso, você conseguiria andar livremente no interior do planeta. E aí, para começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer essas 3 perguntinhas aí a vocês. Primeira, você concorda com a visão de Júlio Verne sobre o interior do nosso planeta? B, como é que você descreveria o interior do planeta Terra? E aí, no nosso item C, em sua opinião, seria possível o ser humano andar livremente e sobreviver no interior do nosso planeta? Turma, a gente sabe, né, falando aí da primeira pergunta, né, que o livro é uma ficção científica, né? Com estudos aí científicos, nós sabemos hoje que o interior do nosso planeta não dá para estar da forma como Júlio Werner descreveu no seu livro, né? O nosso planeta ele é formado por camadas, a temperatura no interior do nosso planeta é absurdamente insuportável. Nós, seres humanos, não conseguiríamos sobreviver a tamanha temperatura. Outro detalhe, o nosso planeta ele não é oco, né? Nós sabemos aí que quanto mais próximo do núcleo nós estamos nos aproximando, maior é a temperatura, e por conta disso, o interior do nosso planeta é formado por uma, digamos, uma espécie de pasta, né? E essa pasta, né, que a gente chama de magma, ela é formada por rocha derretida, tamanha é a temperatura do nosso planeta. Então, nesse resuminho aí que eu já fiz para vocês, as 3 perguntas aí já foram respondidas. Então, não, não e não. O nosso planeta não é da forma, o interior do nosso planeta não é da forma como Júlio Werner descreveu aí no seu livro Viagem ao Centro da Terra. Tá bom, turma? Já introduzimos aí, eu gostaria que um aluno ligasse o microfone e lesse para nós a seguinte reportagem que está sendo aí compartilhada com vocês, tá certo? Então, quem poderia fazer isso? Sem eu precisar citar nomes aí de livre e espontânea vontade, vamos lá. Quem poderia fazer a leitura? Então, como a grande maioria está... Vamos lá? Alguém ligou o microfone? Vamos lá, Raquel. Pode, vamos lá. Terremoto em Taiwan deixa ao menos 6 mortos e 80 desaparecidos. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas em Taiwan por causa de um terremoto de magnitude 6,4 que afetou o nordeste da ilha nesta terça-feira. O sismo derrubou um hotel na localidade de Guanin. A mais atingida, segundo as primeiras informações disponíveis, as autoridades taiwanesas informam que as pessoas presas nos escombros e danos em edifícios e infraestruturas e cerca de 80 pessoas ainda estão desaparecidas. Muito obrigado, Ricardo. Então, olha só. Estamos falando aí sobre um terremoto, né?
que são aí abalos sísmicos, né, que são aí desastres naturais. Mas existe-se um porquê, né, tem-se um porquê de ocorrer terremotos em algumas regiões do nosso planeta. E aí, de acordo com a revisão que vai ser feita do capítulo 1 durante essa semana, nós vamos aí entender um pouco melhor por que ocorre aí esses terremotos. Muito obrigado, Riquelme, pela sua leitura. Certo? Além dos terremotos, turma, nós ainda temos aí vulcões, certo? Os vulcões, os terremotos e até mesmo outros fenômenos naturais podem afetar a superfície terrestre, certo? E aí isso causa muito interesse de alguns estudiosos, né, ao longo da história da humanidade. O estudo desses fenômenos, né, que eu acabei de descrever, assim como a exploração do solo por meio de perfurações em busca de petróleos e minerais, contribuiu para o conhecimento da estrutura interna e da composição do nosso planeta. Ainda nos dias atuais, o ser humano não é capaz de fazer perfurações profundas o bastante para alcançar as camadas mais internas da Terra. As principais informações sobre a estrutura do planeta são obtidas de estudos sobre as ondas sísmicas, que se propagam aí pelas camadas do nosso planeta. Esses estudos e outras observações auxiliam os cientistas a criarem modelos da estrutura da Terra. Então, ao lado aí, vocês conseguem observar o modelo mais aceito atualmente, no qual a Terra apresenta 3 camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. Então, olha só, então, vamos aqui observar rapidamente aí a imagem do modelo mais atual aí que é aceito. Então, a crosta terrestre, ela é a camada mais superficial do nosso planeta. É justamente a camada do planeta onde nós estamos nesse exato momento, crosta terrestre, certo? O manto, que aqui não está mostrando, mas o manto, assim como o núcleo, ele também vai se dividir em manto interno e manto externo, seria a camada intermediária do nosso planeta. No manto, a temperatura já é mais elevada, tanto que ele, como eu falei no iniciozinho aí da aula de hoje, é formado por rocha no estado líquido, né? Que a gente vê, já a gente vai falar mais um pouco aí sobre o manto, principalmente quando nós estivermos falando aí sobre erupções vulcânicas. O manto aí vai ter uma participação bem forte nessa relação aí das erupções vulcânicas. E o núcleo, né, que seria a camada mais interna, seria o centro do nosso planeta, digamos assim, é dividido em núcleo externo e núcleo interno. E esse núcleo interno, turma, ele é sólido, tá certo? E aí, no decorrer da nossa revisão, a gente vai entender por que aí que esse núcleo interno é sólido, tá certo? Então, pelo que nós aí podemos observar, a ideia que Júlio Werner abordou no seu livro, do Viagem ao Centro da Terra, é completamente equivocada, certo? Não há aí como o nosso planeta ser da forma que ele descreve lá no seu livro, certo? Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso continuar a explicação? Está todo mundo tranquilo? Certo. Então, sim, pode continuar. Pronto, obrigado, Arthur. Então, turma, continuando, só para a gente revisar antes de ir para o próximo tópico. Então, Júlio Werner afirmava aí na sua obra, que nós sabemos ser uma obra de ficção científica, que o interior do nosso planeta é como se fosse um segundo planeta. Essa informação não é verídica. O modelo mais atual, né, mediante estudos, né, pesquisas que foram realizadas aí por cientistas, o nosso planeta está dividido em 3 grandes camadas: crosta terrestre, manto e núcleo, certo? Lembrando que quanto mais interno nós vamos em relação ao nosso planeta, quanto mais próximo do centro do planeta nós chegamos, maior vai sendo a temperatura. Então, o núcleo é bem mais quente que o manto, e o manto é bem mais quente que a
crosta terrestre. E aí, turma, durante aí a leitura, eu falei sobre ondas sísmicas. E o que seriam aí essas ondas sísmicas? Está aqui, ó, a definição. Eita, ficou lindo. Ondas sísmicas são vibrações no solo provocadas por movimentos de rochas na crosta terrestre, certo? Então, esses abalos sísmicos, essas ondas sísmicas, elas são aí ocasionadas quando as rochas, né, que nós vamos ver mais à frente um nome mais específico para essas rochas, quando elas se movimentam, elas vibram, e essas vibrações acabam ocasionando aí as ondas sísmicas, ok? E aí, turma, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas camadas que formam o nosso planeta. A mais superficial, como eu falei para vocês, é a camada do planeta onde nós vivemos, é a crosta terrestre, certo? E aí existem dois tipos de crosta terrestre, a continental e a oceânica, que diferem entre si em relação à sua espessura. As rochas que as constituem e a temperatura. Então, vocês aí estão observando um exemplozinho da nossa crosta terrestre. Então, olha só, a crosta continental, certo? É onde se encontram os continentes, ou seja, é a parte que não é coberta pelos oceanos, certo, turma? E aí a sua espessura, como vocês podem perceber aqui, ó, na nossa imagem, ela vai variar de 25 a 50 quilômetros. Quando nós estivermos falando de espessura, turma, a gente está falando de profundidade, tá certo? Então, aí, a crosta terrestre continental, ela pode chegar até 50 quilômetros de profundidade, ok? Já a crosta terrestre oceânica corresponde às regiões oceânicas, por isso que ela recebeu esse nome. São as regiões onde os oceanos estão localizados. E a sua espessura, como vocês podem perceber, ela é bem mais fina do que a crosta continental, pode variar de 5 a 10 quilômetros, ok? E o mais importante é vocês lembrarem que na crosta terrestre é onde os seres vivos estão vivendo, certo? Segunda camada, que como eu falei para vocês, é a nossa camada intermediária, é o manto. O manto, turma, ele se encontra entre a crosta terrestre e o núcleo. Por isso que ele é chamado de camada intermediária, certo? O manto apresenta aí aproximadamente 2.900 quilômetros de espessura, ou seja, de profundidade. E como eu já havia falado para vocês, ele se divide em manto externo e manto interno, certo? O manto, ele é composto pelo magma. Então, quando nós vemos aí nos noticiários as erupções vulcânicas, né, aquelas labaredas, né, que a gente chama de lava vulcânica, na realidade, o que é aquilo ali é o manto, tá certo? Que está sendo expelido, é o magma que está sendo expelido, tá? E esse material, turma, ele é constituído por rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio, e que se fundem por causa das altas temperaturas e pressões existentes no manto. O que é se fundir? Quando nós estudamos lá na química, né? Aquela coisa da mudança de estado físico, quando a gente até citou como exemplo a água, nós vimos lá que existe uma mudança de estado físico, chamada fusão, que é aquele momento em que o gelo começa a derreter. Então, quando a gente usa aí essa expressão, que esse material se funda, ou seja, a temperatura é tão alta e a pressão é tão grande que ele sai do estado sólido, né, o ferro, por exemplo, e vai para o estado líquido, tá certo? Só para vocês não ficarem aí confusos. Quando vocês ouvirem o termo fusão, vocês já sabem do que está sendo falado. Muitos dos fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como os terremotos, as tsunamis e as erupções vulcânicas, são aí resultados da movimentação do magma, turma. E essas movimentações são denominadas correntes de convecção, certo? Então, ó, só para vocês observarem lá o que eu tinha explicado, ó, fundir significa derreter. Então, vamos observar aqui na próxima imagem as correntes de convecção.
Então, pelo que vocês podem observar na nossa imagem, turma, essas correntes, o magma, perdão, por meio das correntes de convecção, ele está sempre em movimento. Esse magma não fica parado, tá certo? Ele está constantemente se movimentando. E essa movimentação desse magma acaba aí ocasionando resultados na crosta terrestre, né? Fenômenos na nossa crosta terrestre. Terremotos aí e erupções vulcânicas são algo bem aí conhecido por nós, né? Não porque no Brasil ocorram esses fenômenos, mas porque constantemente a gente fica ouvindo ali nos noticiários. Tsunami ocorre, mas a incidência dos tsunamis, né, é bem menor comparada a terremotos e erupções vulcânicas. Terceira camada, a mais interna do nosso planeta, é o núcleo. Ele tem um formato esférico e o núcleo é basicamente formado por níquel e ferro. E está dividido em externo e interno, assim como o manto, tá certo? O núcleo externo tem cerca de 2.200 quilômetros de espessura e se apresenta na forma líquida. Quem é que está na forma líquida aí? O núcleo externo. E ele está, turma, em constante movimentação. Já o nosso núcleo interno, por sua vez, tem aí cerca de 1.200 quilômetros de raio, né? Ou seja, se nós fôssemos imaginar o núcleo no formato de uma bola, de uma ponta à outra, né? Nós teríamos aí aproximadamente 1.200 quilômetros. E ele se apresenta, como eu já tinha falado para vocês, na forma sólida, em razão das altas pressões que há nessa região. As temperaturas dos núcleos interno e externo varia de, olha só, turma, 3.000 a 5.000 graus Celsius. Ou seja, é uma temperatura que ser humano nenhum conseguiria sobreviver, certo? Então, mais uma vez aí, reiterando, aquela obra de Júlio Verne, muito interessante, até aconselho vocês a leitura desse livro, caso alguém queira aí, quando nós voltarmos presencial, eu tenho esse livro aqui em casa, já o li umas trocentas vezes, é uma leitura bem divertida, bem dinâmica, mas aquela ideia lá é completamente equivocada, certo? E aí, turma, eu li aqui que um dos componentes do núcleo é o níquel, né? O ferro vocês já ouviram falar muito, mas o níquel, ele é um metal utilizado na fabricação do aço, das moedas e das baterias, certo? E aí, agora vamos aí falar, gosto demais desse assunto aqui, placas tectônicas. Lembra que na página anterior aí do livro que eu estou compartilhando com vocês, nós falamos que a movimentação do magma, né, acaba ocasionando aí as ondas sísmicas, né, que é a movimentação das rochas, que é a vibração ocasionada pela movimentação das rochas. Que rochas são essas, turma? As placas tectônicas. Justamente por conta da movimentação das placas tectônicas, nós temos aí incidências em algumas regiões do nosso planeta de terremotos. E em algumas regiões do nosso planeta, a quantidade de terremotos que ocorre é com bastante frequência, certo? Então, turma, as placas tectônicas, né, elas vão ali formar a nossa crosta terrestre, certo? Que é a nossa camada mais superficial, certo? E essa crosta terrestre e as rochas que se encontram aí sobre o manto exterior formam a camada mais rígida, ou seja, mais dura do nosso planeta, que nós também podemos chamar de litosfera, certo? Essa camada, né, a crosta terrestre, a litosfera, apresenta fissuras. O que serão essas fissuras? São espécies de rachaduras, que a dividem em várias outras partes, e essas partes aí, nas quais a crosta terrestre ou a litosfera está dividida, é o que nós chamamos de placas tectônicas. Então, turma, imaginem o seguinte, temos aqui, ó, as placas tectônicas que formam aí o nosso planeta, certo? Imagine o seguinte, imagine que a crosta terrestre,
ela é uma espécie de quebra-cabeça. E cada peça desse quebra-cabeça seria uma placa tectônica. Então, essas linhas aqui, ó, que vocês estão vendo em vermelho, estão mostrando as divisões do nosso quebra-cabeça, ou seja, as placas tectônicas. Observe que o nosso país, ó, o Brasil, está bem aqui. Então, nosso país está localizado em uma placa tectônica chamada placa sul-americana, né? E aí, como o Brasil está bem no centro, digamos assim, dessa placa tectônica, por isso que nós não sentimos tantos abalos sísmicos. Então, já se registrou casos de terremoto no Brasil, já, mas com uma intensidade muito pequena. Então, o nosso país, digamos, está protegido em relação a esses abalos sísmicos, certo? Pela localização do nosso país em relação à placa tectônica que nós estamos localizados, que é a placa sul-americana. Já em outras regiões, turma, por exemplo, olha só, cadê? Vamos aqui, ó. Por exemplo, essa regiãozinha aqui que eu vou circular, certo? Tem muita incidência de terremoto. Por quê? Porque onde vocês estão percebendo essas linhas em vermelho, é onde termina uma placa tectônica e começa a outra. E por conta da movimentação do magma, essas placas se movimentam, e aí quando uma encosta na outra, acaba tendo vibrações, e essas vibrações é que ocasionam os terremotos. Então é justamente isso que nós vamos ver aqui, ó. As placas tectônicas se movimentam sobre a porção líquida do manto, né, do manto externo, e durante essa movimentação, as placas podem se afastar umas das outras, aproximar-se umas das outras, ou até mesmo, turma, deslizar uma em relação à outra. As regiões de limite das placas tectônicas são os locais onde ocorrem as atividades geológicas mais intensas do planeta, como terremotos e vulcanismo, que são as erupções vulcânicas, certo? Essas regiões estão destacadas em vermelho, como eu já tinha explicado para vocês aqui no mapa. Então, essas regiões aqui que estão em vermelho são regiões onde ocorrem bastante o quê? Atividades geológicas, né? Terremotos e erupções vulcânicas, ok? Então, olha só. Como eu já tinha falado, qual é o nome da placa tectônica que o Brasil se localiza? O Brasil está localizado na placa sul-americana. E aí, na quinta perguntinha, ele fala assim: no Brasil não é frequente a ocorrência de grandes terremotos, aliás, perdão, de terremotos de grande intensidade. E aí, como é que você poderia explicar isso? Foi justamente o que eu acabei de dizer, por conta da localização do nosso país em relação à nossa placa. Então, o Brasil, ó, está bem distante, né, dessas regiões de encontro de uma placa tectônica com a outra. Então, por isso, nós não temos aí registro de terremotos de grande escala, graças a Deus. E aí, como nós já falamos muito de terremotos, e eu já estou ficando com a garganta cansada, eu gostaria que algum aluno lesse para nós aí esse parágrafozinho aqui que vai falar agora sobre terremotos. Quem poderia ler? Vamos lá, pode ser você novamente, Riquel? Pronto, Arthur, gostaria que você lesse. Riquelme, vamos deixar o Arthur ler? Vamos lá, Arthur, lê aí pra gente. Quando você ouve falar em terremoto, provavelmente o associa ao tremor da superfície, tremor da superfície terrestre. Isso porque os terremotos são vibrações naturais que ocorrem na superfície terrestre e até origem nas atividades tectônicas do planeta. Observe no esquema a seguir como ocorre um terremoto. Obrigado, Arthur. Então, e Riquelme, obrigado também pela leitura que você ia fazer prontamente, viu? Muito obrigado. Então, turma, vamos entender aí. Nós já sabemos a ideia. Nós já sabemos o que é um terremoto, né? É uma vibração que ocorre aí das placas tectônicas. Mas vamos ver aqui o passo a passo. Então, vamos aqui observar a nossa primeira imagem. Como vemos, as placas tectônicas encontram-se em constante movimentação, gerando regiões de tensões, principalmente no limite entre elas, ou seja, nas extremidades. Essas tensões, turma, acabam se acumulando
e tornam-se cada vez maiores. Então, vocês observam que aqui, ó, nós já estamos tendo uma certa vibração, né, nessa placa tectônica. Por isso que as linhas estão começando a ficar distorcidas. E aí, o acúmulo dessas tensões pode ocasionar rupturas das rochas que formam essas placas tectônicas, provocando aí dessa forma o seu deslocamento e gerando vibrações que acabam se propagando em todas as direções e acabam atingindo aí a superfície do planeta. Essas vibrações são justamente, turma, os terremotos e podem ser percebidas, ou seja, o tremor pode ser sentido a longas distâncias, certo? Então, o ponto onde o terremoto tem maior força, maior intensidade, nós chamamos de epicentro, tá certo? E aí vocês estão observando que, além do epicentro, nós temos o hipocentro. Olha só, o ponto onde se inicia a ruptura e o deslocamento das rochas é justamente o que nós chamamos de hipocentro, ou seja, o hipocentro, turma, é o foco do terremoto, é onde ele começou. Já o ponto na superfície terrestre localizado diretamente acima do hipocentro, né, nós vamos chamar de epicentro. O epicentro, galera, a intensidade do tremor é muito intensa, é muito forte. Então, aqui ao lado, vocês estão observando a imagem, né, de uma região pós-terremoto, né? Os terremotos podem ser imperceptíveis, como ocorre aqui no caso do Brasil, né? Os tremores são muito fraquinhos, ou causar intensas alterações, como vocês estão observando aí na imagem, na superfície da Terra. De acordo com a intensidade dos tremores, essas alterações podem causar danos às construções, danos à paisagem, com deslizamento ou desmoronamentos. E até mesmo, turma, os seres vivos, que mediante lá o que o Riquelme leu no início da nossa aula, né, algumas pessoas, infelizmente, acabam morrendo, outras ficam desaparecidas por conta aí desses terremotos. Então, essa imagem que vocês estão observando aconteceu na Itália, que ocorreu lá em 2016. E ele continua falando que esse fenômeno natural causou a destruição de mais da metade das construções do local, além da morte de dezenas de pessoas, infelizmente, né? Turma, vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo tranquilo para vocês? Tá tudo Sim, bem? tudo tranquilo. Não ficou nenhuma dúvida em relação ao que foi explicado? Nope. Pronto, muito bom. Turma, então é o seguinte. São exatamente 1h45. Vamos agora aqui só ler mais um pouquinho sobre esses abalos sísmicos, né, sobre esses fenômenos naturais. E aí eu gostaria agora de ler um pouquinho para vocês, certo? Em 1935, o Charles Francis Richter, que nasceu em 1900 e morreu em 1985, né? E o alemão Gutenberg, que nasceu em 1889 e faleceu em 1960, elaboraram uma escala que permite identificar a magnitude, ou seja, a intensidade dos terremotos. E essa escala ficou conhecida como escala de magnitude Richter. E aqui, na tabela que nós vamos ver a seguir, nós teremos a classificação dos terremotos de acordo com essa escala, né? A escala de magnitude Richter. Então, olha só, turma. Os terremotos, eles podem ser classificados em micro, onde a sua intensidade na escala Richter é menor do que 2 pontos. Geralmente, esse tipo de terremoto, né, não é sentido pelos seres humanos e pode ocorrer até 8.000 vezes por dia. Interessante, né? Aposto que ninguém sabia dessa informação. Ele pode ser classificado como muito pequeno, que aí, na escala Richter, ele varia de 2 a 2,9. Geralmente, ele também não é sentido pelos seres humanos, mas é detectado por meio de equipamentos. Já esse tipo de terremoto, turma, ele ocorre aproximadamente 1.000 vezes por dia.
Quando ele é classificado como pequeno, na escala Richter ele vai de 3 a 3,9. Raramente ele vai causar danos, mas já pode ser sentido pelos seres humanos. E ele ocorre aí aproximadamente 49 mil vezes, só que não por dia, mas sim por ano. Ele pode ser classificado como ligeiro, que aí na escala Richter ele vai de 4 a 4,9. Ele causa tremor de objetos no interior das habitações, ou seja, das casas, ruídos de choque entre objetos e outros danos. Ocorre cerca de 6 mil vezes por ano. Um terremoto, para ser classificado como moderado, ele já vai de 5 a 5,9 na escala Richter, provoca danos ligeiros em edifícios bem construídos, né? Se for uma casa que foi construída ali, que não tem uma segurança muito grande, a casa pode chegar a desabar, e esse tipo de terremoto moderado ocorre aí 800 vezes por ano. Ele vai ser classificado como forte quando ele for de 6 a 6,9 na escala, e ele já é capaz de destruir zonas habitadas em um raio de até 180 quilômetros. Ocorre cerca de 120 vezes por ano, mas ele já causa danos, viu? Do moderado em diante, ele já começa a ocasionar danos. Ele vai ser classificado como grande quando ele for de 7 a 7,9. Provoca danos graves em zonas mais vastas e ocorre aproximadamente 18 vezes por ano. Ele vai ser classificado como importante quando ele vai de 8 a 8,9. Pode causar danos sérios a centenas de quilômetros de distância, ou seja, turma, do epicentro, ele consegue alcançar uma área muito grande, certo? E esse tipo de terremoto, classificado como importante, ele ocorre aproximadamente uma vez por ano. E ele vai ser classificado como excepcional quando ele atingir 9 na escala Richter, capaz de devastar zonas em um raio de milhares, turma, de quilômetros. Esse tipo de terremoto ocorre uma vez, graças a Deus, a cada 20 anos. Turma, quando o epicentro de um terremoto se localiza no mar, algo bem interessante, pode ocorrer a formação de ondas, deslocando dessa forma grande quantidade de água em todas as direções. Quando essas ondas de grandes dimensões atingem a superfície, né, as áreas costeiras, ali o litoral, recebem o nome de tsunamis. Esses eventos podem causar grandes danos e também afetar a população do local, né? Então, só para vocês entenderem, quando o terremoto ocorre no mar, essas vibrações, né, das placas tectônicas vai provocar um grande deslocamento de água. Se essas ondas alcançarem ali o litoral, é o que nós chamamos de tsunamis. Então, as tsunamis, agora vocês já sabem, são ocasionadas por terremotos que ocorrem nos oceanos, ok? Que ocorrem no mar. Turma, muito obrigado pela vossa participação. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Vocês querem comentar algo?